Hoje, nas próximas semanas, a gente já vem fazendo algumas semanas, essa é a quinta, nós iremos convocar pessoas que fazem a diferença no mundo para compartilhar suas reflexões, suas ideias e os movimentos que estão acontecendo. O objetivo é nos prepararmos para a criação de um novo Estado que ajude a nos adaptarmos mais rapidamente a esse novo contexto global que estamos vivendo no momento. Então, a gente precisa se preparar para receber o novo normal e não cometer os mesmos erros que nos trouxeram até aqui. Na live de hoje, então, o tema vai ser o presente e o futuro dos eventos. Então, assim, em tempos de isolamento social que a gente está vivendo agora, em função da pandemia do novo coronavírus, todo mundo, todos os mercados estão sendo impactados direta ou indiretamente. Alguns setores, eles estão sendo impactados de uma maneira mais forte ainda, digamos, com setores como entretenimento e gastronomia, por exemplo, os bares, os restaurantes, o setor todo de turismo e principalmente entre os eventos, tá? Eles estão entre os mais atingidos e certamente terão que adotar novas medidas no que será tido como um novo normal. Então, eu sou a Mariana, sou a líder de eventos do State e hoje eu vou mediar essa live aqui para vocês. Nós vamos discutir então o presente e o futuro da área de eventos com os convidados, nossos queridos que estão aqui, Andréa Galasso, Fábio Seixas e o Ralph Petkov. Eu vou fazer assim uma breve introdução de cada um, para quem não conhece, não está familiarizado com o que cada um faz, tá? Então, começando pela Andréa, a Andréa, ela está há mais de 25 anos já nessa área de marketing e comunicação, liderando projetos de espetáculos de artes cênicas, eventos corporativos, ativações de marca em festivais de música para grande público, que eu acho que é o que ela mais faz no momento, né, Andréa? Atuou no planejamento e execução de grandes projetos com múltiplos players na América Latina, Europa, Estados Unidos e África do Sul. Foi diretora de produção e de negócios e, posteriormente, CEO do Banco de Eventos e também foi diretora de eventos da Plus Network, que, para quem não sabe, era a empresa a produtora de eventos que fez o Tomorrowland aqui no Brasil, as duas edições que a gente teve em 2015 e 2016. E um dos seus mais recentes projetos é o desenvolvimento de um novo espaço de eventos aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina, que é a Arca. E, para finalizar toda essa experiência, desde 2019, ela foi contratada como Head de Projetos Internacionais do Festival Tomorrowland Global, ou seja, lá na Bélgica. Inclusive, a Andréa está aqui com a gente, mas ela está em Lisboa nesse momento, onde ela está morando. Então, Andréa, só um segundinho. Eu te agradeço mais do que todo mundo por você estar aqui presente com a gente de um lugar tão longe e dividindo essa experiência com a gente, tá? Em segundo lugar, eu queria falar um pouquinho do Fábio, que o Fábio ele é formado em produção multimídia e web design pelo Art Institute nos Estados Unidos, recebeu o prêmio de melhor portfólio em 2003, tem MBA em administração pela Universidade Federal da Bahia, especialização em planejamento de comunicação pela Miami Ed School, morou na China, morou nos Estados Unidos, morou no México. Aqui só tem gente internacional, viu, gente? Na área de eventos, já realizou mais de 100 encontros entre shows, festivais, talks, clube de cinema, plataformas de live marketing, ajudou a trazer para o Brasil o Creative Mornings e o Daybreaker, que é uma balada matinal, e foi sócio do Pixel Show, levando sua primeira edição para Salvador. Hoje, como sócio fundador da Jambu Content, do Festival Path, a Cidade Corrida e Educadeiras, se dedica a projetos de impacto social positivo dentro das áreas de inovação, marketing, cultura, esportes e educação, sempre envolvido com vários projetos paralelos, né, Fábio? Isso aí. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua participação. E por último, last but not least, vamos ao Ralph Petkov, meu querido amigo de muitos anos. Ele é um dos fundadores do Hacktown, considerado hoje um dos festivais mais inovadores dos últimos tempos. Ele é responsável por todo o design da experiência para marcas e público, onde atua expressando diversos talentos na sua bagagem, que vai desde uma infância numa família de artistas hippies, até uma história de atuação em diversas frentes do cinema publicitário e consultoria de inovação também. Eu acho que as palavras que melhor definem ele aqui são pensar fora da caixa e quebrar regras.
Tá? Bom, agora, tendo apresentado essas 3 ferinhas aqui, deixa eu voltar. Andréia, eu gostaria de começar com você. Gente, só para dar uma dica aqui importante para quem está assistindo, tá? A gente tem aqui no Zoom o Q&A, Questions and Answers, que serão respondidas ao longo da live, se as perguntas estiverem atreladas a algum conteúdo que a gente já esteja falando. Caso seja uma coisa que não entrou ainda na espinha dorsal da nossa conversa, a gente deixa as perguntas mais para o final, tá bom? Então, podem ir mandando, a gente vai vendo ao longo e eu vou colocando essas perguntas aqui para os participantes. Então, vamos lá. Andréia, você que está envolvida nesse universo dos eventos em 2 frentes diferentes, ou seja, tanto como organizadora de eventos, né, no caso da sua experiência como head de projetos internacionais do Tomorrowland, e como venue, ou seja, como locação, né, como espaço de eventos, que é o caso da sua sociedade, da sua participação na sociedade na Arca. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está enfrentando os desdobramentos dessa pandemia nesses 2 universos. E, lógico, que trazendo também a sua experiência internacional referente ao assunto, porque você, além de tudo, está morando fora nesse momento, certo? Mari, eu queria, na verdade, começar falando que o jeito como eu vejo as coisas no momento é que a gente está tendo um privilégio fora do comum, do ponto de vista de história da humanidade, de estar presenciando uma mudança muito significativa no padrão civilizatório mundial, tá? Eu acho que a gente está, sem dúvida nenhuma, tendo que enfrentar um monte de problemas em termos de saúde pública, de sistemas econômicos, de trabalho, de relacionamentos, mas eu sou uma pessoa que tendo a ser otimista e achar que isso tudo são grandes oportunidades para que a gente saia da nossa zona de conforto e comece a encarar novas possibilidades de fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Eu acho que, em termos de eventos, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. De uma forma geral, é óbvio, todos nós aqui estamos passando por uma situação inusitada, que é, de repente, a maior parte dos projetos que a gente tinha em andamento, de repente eles ficam ou em slow motion, ou eles dão uma parada total, como foi o caso do Tomorrowland, que foi cancelado, né, o festival de verão da gente. E isso tudo é traumático, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que eu continuo tendo uma visão bastante otimista de que, de alguma forma, nós estamos sendo provocados para pensar diferente, para pensar e criar novas formas de nos relacionar. A gente não sabe o que vai ser em termos de como é que esse novo mundo vai efetivamente operar, como é que vão ser as regras de distância, as regras de higiene, como é que os seguros vão pensar de agora em diante na hora que for fazer um seguro de um evento. Eu acho que uma das coisas que, em termos de projetos internacionais, o que para nós é mais confuso ainda é como é que a gente vai lidar com a realidade de que as viagens internacionais, sem dúvida nenhuma, vão sofrer um impacto muito grande, e isso, na verdade, acaba interferindo no produtor, no artista, no apresentador, na pessoa que a gente quer trazer ou quer levar para trocar experiências em qualquer tipo de âmbito. Mas, de uma forma geral, eu continuo firme pensando que isso tudo é um teste, uma provocação muito forte junto a todos nós da indústria criativa para que a gente realmente repense as formas com que a gente se relaciona com esse negócio. Perfeito. Eu queria aproveitar, puxar para o Fábio agora. Na verdade,
Fábio, você teve uma característica aqui um pouquinho diferente, que você já teve agora nesse primeiro semestre, logo que começou a quarentena, você teve que tomar, acredito que uma decisão muito difícil, até um gerenciamento de crise, que eu gostaria que você falasse um pouco, quando vocês tiveram que cancelar a edição desse ano do Festival Path, que aconteceria, já teria sido, né, inclusive? Junho. Ah, não, seria para junho, seria no mês que vem. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi receber a notícia de tudo que estava acontecendo e em que momento vocês encararam que, putz, precisamos pensar o que a gente faz, vai estar liberado até lá, não vai? Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi ter que cancelar, como que foi ter que tomar essa decisão de cancelar a edição desse ano. Quais foram os principais fatores que levaram essa tomada de decisão do cancelamento? E queria saber se vocês chegaram a cogitar adiar para o segundo semestre ou se vocês viram que no cenário de vocês tinha que partir direto para o cancelamento. Conta um pouquinho para a gente. Logo de cara a gente foi bem rápido em tomar a decisão. Obviamente ela teve que contar aí com algumas conversas com parceiros do nosso negócio, né? Sejam sócios, sejam patrocinadores, sejam público que comprou o ingresso. Mas como a gente tomou essa decisão pensando na saúde pública e também pensando na saúde do projeto, a gente conseguiu fazer isso de uma forma até que suave para o nosso negócio. Então, a nossa decisão de levar isso para o ano que vem é justamente porque eu acho que nesse momento ninguém vai ter resposta para nada. A gente está no momento de realmente tentar achar e encontrar melhores cenários, mas assim, nenhuma resposta está certa. Uhum. Então, para a gente soou importante para o nosso projeto, para a nossa empresa, para a saúde dos nossos fornecedores e também para a própria saúde do evento em si, colocar isso bem lá na frente, para a gente realmente entender o que vai acontecer com o mundo. Não sei se daqui até abril do ano que vem a gente vai conseguir entender, mas pelo menos é um tempo que nos dá algum conforto até para alinhar negócio, realinhar parcerias, entender como um festival como esse pode se comportar em formatos diferentes, e foi isso que a gente fez. Então, assim, acho que a principal questão que a gente teve que lidar foi renegociar a data com patrocinadores, mas todo mundo foi super parceiro, dentro das burocracias internas que cada empresa tem, conseguiram ser ágeis. Uhum. E a gente deu a mão um para os outros e, em conjunto, decidimos levar para o ano que vem. Uhum. E aí, nesse momento, a gente pensa quais são os grandes valores de um festival como esse, né? E um grande valor que a gente tem certeza é o valor de comunidade. E a comunidade ela pode ser participativa, interativa em vários diferentes formatos, em várias diferentes estratégias de negócio para a gente também, onde a gente pode pensar em como abraçar os nossos expertises, como, por exemplo, curadoria, desenvolvimento de experiência, o olhar para a inovação no mundo inteiro e aplicar isso também dentro da nossa realidade de estrutura, ressignificando, inclusive, o nosso negócio. Então, com certeza, é um fato aí que está fazendo a gente pensar bastante, e o PF vai sair bem diferente lá na frente do que quando ele estava quando começou essa crise. Mas, falando financeiramente, não nos afetou muito, porque a gente trabalha com uma operação bem enxuta, bem estratégica, onde a gente trabalha o ano inteiro num grupo mais fechado e menor e vai adicionando e incrementando esse grupo com a proximidade do evento. Perfeito. Estendendo agora a pergunta para o Ralph. Obrigada, Fábio. Ralph, você ainda está numa situação de definição
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o Hacktown, ele sempre acontece no feriado de 7 de setembro. E esse ano tudo é uma grande incógnita, e eu queria que você dividisse com a gente também se já existe um posicionamento por parte da organização do que vai ser da edição do Hacktown nesse ano. O que vocês estão imaginando em termos de formato, caso você me diga que ele vai acontecer, se vai acontecer, não vai, se for acontecer, que tipo de formato e quais os maiores obstáculos que vocês estão encontrando nessa tomada de decisão também? Para a gente está sendo assim, a gente tem um diferencial que a gente utiliza uma cidade do interior, né? E uma das principais coisas que a gente tem pensado também... Aliás, só para quem não sabe, o Hacktown ele acontece sempre em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, que se você quiser, você pode até falar assim, brevemente de por que esse lugar, de repente falar da existência do Inatel, enfim, você que manda aí. Beleza. Só para quem não está muito familiarizado. Tá, o Hacktown acho que da galera aqui é o festival mais novinho, né? A gente está indo para a 6ª edição. Ele acontece em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, é uma cidade que tem como seu principal commodity educação, seguido de tecnologia, né, e desenvolvimento. Então, é uma cidade que tem muito empreendedorismo, ela reflete muitas coisas que a gente fala no festival, por isso que ela é o nosso palco, né? E é uma cidade que tem várias características que a gente não consegue encontrar em outros lugares do Brasil e em poucos lugares do mundo a gente consegue encontrar. Por isso que a gente escolheu essa cidade. E ela abraçou a gente, né? Do mesmo jeito que a gente abraçou a cidade, ela abraçou a gente. Então, hoje, a gente tem pensado no mundo, a gente colocou na balança, na hora de decidir se vamos fazer ou não, ou o que vamos fazer, né? Se a gente vai fazer uma versão digital, se a gente vai fazer uma versão muito mega reduzida, só para pessoas, sabe, que convidadas, porque a gente pensou também na saúde financeira da cidade, né? No último festival, a gente deixou 15 milhões de reais na cidade, sabe, em dividendos para os comerciantes, para a prefeitura, sabe, e para a população em geral, porque afinal de contas eu uso praticamente todos os Airbnbs da cidade, eu uso todos os hotéis da cidade, né? Eu loto não só Santa Rita, como eu loto as cidades vizinhas também, né? Esse ano eu levei 6 mil pessoas para lá de fora, eu tive um público médio de 15 mil pessoas dia. Então a gente também está levando isso em consideração, né? Porque, afinal de contas, os hotéis, os comércios, os restaurantes, eles já estavam contando com esse dinheiro que vem todo ano, sabe? Então, a gente está tentando entender também como que a gente vai se reposicionar quanto a isso. Lives nós não vamos fazer, salvo numa questão que o prefeito nos pediu para que nós façamos, se a gente pode fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro para poder fazer a expansão do hospital deles, porque eles estão precisando de mais leitos, porque as cidades vizinhas estão mandando os doentes para lá. Então, salvo isso, talvez a gente faça uma live para arrecadar dinheiro para essas doações ou arrecadar o que for necessário para isso. Mas a gente entende que o Hacktown é um festival de experiência, né, onde a principal atração do festival é o público, né? São as pessoas que vão ao festival. Então, se eu não tiver essa troca de pessoas, não tem para quê. Saca? Você mais um fazendo live, mais um fazendo palestras, a gente já tem muito, já está saturado, já não tem mais nem horário, saca? Não... Então a gente preferiu não fazer isso. Então a gente está buscando alternativas digitais que seriam criar universos digitais voltados para a experiência de troca dos usuários. Então a gente tem olhado muito para games, tá ligado? Para criar uma, tipo a ilhazinha do Hacktown, onde você vai ter seu avatarzinho, que nem os caras fizeram com o Fortnite, né? Agora com o show do Travis. Mas, eu tentei assistir aquilo ali, tipo, é uma boa tentativa, mas eu, pessoalmente, não consegui assistir mais de 10 minutos, porque, não tem um ponto focal, sabe? É uma coisa muito... Faltou, acho que, talvez um pouco de desenho de experiência para um show, saca? Eles colocaram só a experiência de jogo, sabe? Onde tudo acontecia à tua volta. Então, a gente também tem olhado para isso, né? De criar uma plataforma exclusiva para a gente fazer um Hacktown digital, sabe? Que teria que ser o público trocando com o público, né? Então, por enquanto, o Hacktown está suspenso, tá? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para setembro. A única coisa que a gente sabe é que um evento igual ao Hacktown continua sendo no mesmo formato que sempre foi,
só vai acontecer em 2021, isso é fato. Só depois de uma vacina. Nenhum evento com aglomeração deve acontecer antes de uma vacina. É uma irresponsabilidade do organizador fazer isso, sabe? E você, pegando esse gancho, você acha que, por exemplo, aí Andréia, você que está mais em todos os universos aí dos eventos, eu digo, porque evento corporativo, ele tem um costume de ter um comportamento diferente. É um evento que você tem muito mais controle, por exemplo. Eu já estou até entrando na minha próxima pergunta, mas pegando o gancho do Ralph. Então, assim, um evento corporativo, às vezes, vamos supor, um evento de auditório, você vai usar um auditório, vai usar uma arquibancada, enfim, você sabe quantas pessoas cabem, você sabe quantas cadeiras você tem, você sabe como preencher aquele espaço. Então, eu acho que a gente tem um controle maior. Mais controlado. Exato. Se você pensar, por outro lado, um evento de entretenimento, um evento musical, um evento no estádio, enfim, como é que você vai controlar um bando de fã ensandecido, querendo estar super próximo do artista dele? Né? E você fala assim, não, mas eu preciso de ter tantos metros de distância de um para o outro. Por que eu estou falando tudo isso? Será que todos os eventos, eles tendem a voltar no ano que vem, ou só quando tiver a vacina, ou quando alguém se jogar como se for o pioneiro e começar e a gente mensurar se deu certo, se não deu? Vocês acham que existe, aí eu abro para todos os três, vocês acham que existe uma diferenciação do tempo de retorno ou de manter-se o formato tradicional entre eventos de conteúdo e eventos corporativos que têm um comportamento mais parecido e eventos de entretenimento? O que vocês acham? O Ralph já deu um pouco aí a opinião dele, mas eu queria saber no caldo do... Eu super concordo com o Ralph, porque acho que enquanto não tiver a vacina, vai ser muito difícil qualquer promotor de grandes projetos voltados para entretenimento, música, aglomeração, seja sequer autorizado a realizar esses projetos, né? De uma forma geral, os grandes projetos de festivais que foram sendo cancelados sistematicamente de março até agora no verão europeu, não foi só o promotor que cancelou, foram todas as autoridades públicas que se juntaram em torno daquela questão e aí, seguindo, na verdade, padrão de protocolo da Organização Mundial de Saúde, todo mundo chegou sempre na mesma conclusão, de que não era possível realizar esses projetos enquanto não se tivesse um mínimo de segurança da saúde das pessoas que estivessem presentes, né? Então, acho que realmente, por mais que a gente queira ser otimista nesse sentido, também não, acho que é absolutamente irresponsável pensar que uma coisa, que um festival, ou que um concerto, que um show possa vir a acontecer sem que as pessoas tenham um mínimo de segurança de que é uma situação controlada, né? Acho que os eventos corporativos, sem dúvida nenhuma, como você está falando, eles são um ambiente muito mais controlado. Acho que os eventos corporativos já começaram a testar algumas possibilidades de exercício, de como é que pode ser um mix, talvez, de evento presencial com o digital. Tem alguns exemplos que já andaram rolando aí no Brasil, inclusive esse da convenção da Chili Beans, que por mais crítica que uma pessoa ou outra possa ter tido em relação ao projeto, para mim é bacana porque foi uma tentativa, então eu acho que tem que se tentar possibilidades, a gente tem que exercitar essas diversas possibilidades, mas sem dúvida, acho que evento corporativo, onde você sabe o número de participantes, você pode controlar e pode limitar o número de participantes e ter um ambiente mais seguro, sem dúvida, esses vão sair na frente e vai ser mais rápida a retomada. Feiras acho mais complicado, e como eu disse, eventos com muito, né, com população aberta, aí acho que é mais difícil de retomar antes da vacina.
Acho que uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é a pressão que a gente vai receber também dos governos, né? Que a gente vai receber pressão dos dois lados, tanto do lado de não faça porque se são os loucos vai matar a galera, como o outro lado também do governo falando, cara, faça porque eu preciso da grana. A Austin deixou de receber 300 milhões de dólares por causa do cancelamento do South by Southwest, sabe? Eu imagino que Boom também deve ter sofrido com isso lá na Bélgica, com o cancelamento do Tomorrowland, e assim vai, como Hacktown, a gente vai receber pressão dos dois lados, então é uma coisa que a gente, como os líderes desse mercado, né, a gente também vai ter que saber se posicionar e falar não ou falar sim também, sabe? Como que a gente vai preservar a saúde do nosso público, é isso que é importante, é para eles que a gente trabalha. Público, agora, né? Rafa, eu acho também que tem uma tendência aí dos eventos eventualmente serem um pouco menores, eles serem mais regionais, mais localizados, quer dizer, a possibilidade de você trazer gente do mundo inteiro para se agrupar num lugar pequeno, acho que por enquanto isso não é uma coisa que vai acontecer. Eu acho... Bom, né? Bom isso. Eu acho que quando a gente fala de um vírus que espalha tão rápido, não tem solução, é realmente esperar uma vacina, porque esse vírus nasceu em uma pessoa só e hoje ele está espalhado por bilhões de pessoas no mundo numa velocidade tremenda. Então não importa que você vá fazer um evento para 1 milhão de pessoas ou para 10, se essas 10 pessoas são infectadas, elas espalham para milhões também numa velocidade muito rápida. Exato. Então, eu acho que quando a gente fala de evento, de juntar pessoas, realmente vai ter que ter uma posição consensual do governo junto com a sociedade para que essa coisa caminhe. Quando a gente fala de um vírus que espalha rapidamente e ele, depois de você pegar esse vírus e se curar, você cria imunidade, pode ser que num período X ou Y o mundo inteiro já tenha tido contato com esse vírus, de um jeito ou de outro. E aí talvez, por exemplo, a gente já viu algumas aberturas, como em Hong Kong abriu e a praia estava lotada, ou aqui mesmo, durante o confinamento da quarentena de São Paulo, monitorando celulares, você vê que tem 50% da população andando na rua, esse vírus vai espalhar muito rápido. Então, pelo que eu entendo, assim, vai ser uma coisa da população junto com o governo, onde essa decisão vai ser tomada. Porque se abre para trabalhar amanhã, você fala de milhões de pessoas circulando no metrô de São Paulo. Exato. Então, se milhões de pessoas estão circulando no metrô de São Paulo, quem é que vai impedir que um evento aconteça? Aí, com certeza, vai ser a consciência do organizador. Nós, no PEF, não vamos fazer o PEF até que a gente tenha uma solução real para que o nosso evento não cause a morte de ninguém. Mas quando a gente fala de população e de movimento social e de questão governamental de saúde, se abrir amanhã a quarentena, o metrô vai estar lotado. Então, São Paulo inteira já vai estar com esse vírus em minutos. Daí para ter um evento, é uma situação que pode ser rápida. E eu tenho uma coisa interessante agora falando, pegando o gancho, falando principalmente de eventos musicais, eventos de entretenimento, eu acho que servem até para os corporativos também. Eu acho que vai haver um movimento natural agora de se olhar muito para dentro do Brasil. Cada país olhar para dentro do seu. Ou seja, um movimento muito maior de festivais de músicas, ou show, quando voltar, a coisa vai ser muito mais olhando para o artista nacional. O palestrante do evento corporativo precisa realmente trazer o bambambam da Índia, dos Estados Unidos. Vamos olhar para o conjunto de profissionais que a gente tem aqui dentro do Brasil. Eu acho que isso, por conta de toda essa limitação que a gente tem de deslocamento de pessoas de áreas mais distantes dentro do próprio país, ou mesmo, principalmente de viagens internacionais, eu acho que talvez aí esteja um ponto positivo
para que os próprios países vão olhar para dentro, e principalmente pensando no Brasil, do tamanho que a gente tem, a quantidade de conteúdo que a gente produz e tudo mais, e artistas de qualidade que a gente tem, eu acho que vai, talvez, eu queria até que vocês comentassem, mas vai existir aqui um movimento de olhar mais para aquilo que é o nacional. O que vocês acham? É um pouco aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, que é essa coisa de ter uma tendência para você prestar atenção no local ou no regional, né? E deixar o internacional um pouco de lado. Acho que isso é uma tendência, sim. Acho que, apesar do Fábio dizer que eventualmente as pessoas, a disseminação da pandemia já é internalizada, é mais difícil você trazer recursos de muito distante e é muito mais fácil você tentar usar a sua rede de conexão para poder valorizar aquilo que você tem mais perto de você, né? Então, acho que é uma tendência, sim. Hoje eu recebi os números da live do Alok, né? O Brasil se mostrou assim, live é com o Brasil. Brasileiro é que sabe fazer live. Dá 10 lives da Beyoncé, só o Alok. Os números do Alok são brutais em qualquer lugar do mundo. Eles mostraram assim que os números de vendas do produto que ele anunciou, os números de crescimento, é uma coisa brutal. A Beyoncé teve 450 mil pessoas na live dele. Hoje, qualquer sertanejinho aí tem 450 mil na live deles. Eles contam em milhões, sabe? A Ivete Sangalo teve 36 milhões de pessoas na live dela com a Globo, sabe? É uma coisa brutal, assim, e a gente está mostrando que a gente sabe fazer. Porque a live da Ivete foi uma coisa bem interessante, porque foi uma coisa... A Ivete é uma coisa muito forte, né? Ela tem um poder de presença muito forte. Ela sozinha enchia a tela. Tanto é que foi a cozinha dela e foi lindo. O Alok já mostrou um outro lado. Ele extrapolou, ele saiu do prédio dele sem sair do prédio dele, sabe? Então mostrou que existem outras maneiras de entretenimento, saca? E que é interessante isso, sabe? Então o brasileiro, eu acho que tem essa coisa de sempre viveu com pouco, criatividade, fazer a gambiarra, e a gambiarra funciona e acaba virando uma coisa boa, sabe? Então hoje os outros países estão acabando olhando pra gente, né? É muito louco, porque agora a gente, com as pandemias também, a gente está começando a ter noção que só a cidade de São Paulo, sabe, tem, por dia, a metade de mortes que teve em Portugal durante toda a pandemia, saca? A gente começa a ter noção dos nossos volumes brasileiros, né? Que é uma coisa que a gente não olhava muito antes, saca? Então é interessante isso, sabe? A gente começa a olhar para si mesmo. Então eu tô curtindo bastante isso. Eu acho que o brasileiro... de certo modo, sempre olhou muito para o conteúdo nacional também. Acho que o PAF, o Hacktown, são eventos que trazem o melhor do Brasil. Assim. A gente procura uma curadoria profunda de conteúdo brasileiro e vem gente de todos os lugares, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e de todas as áreas. O empreendedor social da periferia do Pará e o mega empresário da Faria Lima. A gente tem essa consciência de que o conteúdo nacional ele é muito valioso mesmo. E quando a gente fala de entretenimento, desse entretenimento mais tradicional, de grandes shows, de artistas de música populares e tal, eu acho que também a gente sempre teve um espaço muito grande para eles aqui. Você vê aí vários réveillons no Brasil que são focados em música brasileira. A gente tem o Festival de Parintins no Amazonas. A gente tem uma série de conteúdos regionais que são lindíssimos e que bombam, assim. Eu acho que vai ser, se realmente essa for uma tendência da gente olhar mais para o nosso conteúdo, que bom. Eu acho que o Brasil vai sair ganhando. É lindo falar português, né? É o que eu estava falando, assim, eu acho que vai ter muitas oportunidades bacanas com essa história toda que a gente está passando, né? Eu acho que muita coisa desafiadora, não muito bacana, mas tem muita coisa bacana que pode acontecer.
Sim, a ideia era exatamente levantar esse ponto de que a gente tem que comentar tudo o que está acontecendo, inclusive para desanuviar a ansiedade de todo mundo, falar sobre o que todo mundo está passando e que todo mundo está sofrendo. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer de olhar para essas lacunas em que existem as coisas boas que estão surgindo com essa história toda, né? Existe sim, gente, não é utopia minha aqui falando, a gente sabe que tem em todo momento de guerra ou de grandes epidemias, ou no meio de desgraça sempre tem gente que vai estar trabalhando direito, se dando bem e fazendo alguma coisa que vai fazer essa pessoa, inclusive, ganhar dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que também olhar um pouquinho para as oportunidades, em vez de só ficar chorando aqui o nosso leite derramado de todos. Eu também, como uma pessoa de eventos, fico às vezes frustrada. Meu Deus, quando que eu vou orçar um novo evento de novo na minha vida? Eu acho que essa ansiedade... Mari, agora, eu queria falar uma coisa que eu conversei com uma amiga minha essa semana. Eu acho que quem é produtor de eventos tem uma capacidade de transformar a ideia em realidade. E a gente pode usar este talento e esta habilidade em um monte de situações. Então, eu acho que também tem um processo de reinvenção de nós mesmos como profissionais. Que cada um de nós pode usar os nossos talentos de construtores e de realizadores, não somente a serviço do evento tradicional que a gente cresceu fazendo, mas para qualquer outro projeto bacana, alguma coisa nova que surja nesse novo mundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que não pode ficar chorando, não tem mais evento. Não, gente, você tem um talento dentro de si, use esse talento para coisas bacanas que a gente pode fazer nesse nosso mundo novo. Era inclusive uma das minhas próximas perguntas. Vou pegar esse gancho também, eu vou até pular uma outra história aqui. Aí também pergunto para todos, a Andréia até já deu o parecer dela, mas Ralph e Fábio, o que a gente pode criar, né, como idealizadores e produtores de evento? Eu sei que vocês também fazem outras coisas, mas o que a gente pode criar durante esse momento de espera e de incerteza no mercado de eventos? O que fazer enquanto os eventos presenciais estão suspensos? Exatamente o gancho da Andréia. Eu estou criando um bebê. Essa eu sei que tá Produção. Estou produzindo uma criança. Tem que dar um trabalho. Não, mas, cara, eu tenho falado muito sobre criar essa arena, esse venue, né, de interação de público, né? Então, eu tenho olhado para os jogos, aqueles jogos de mapa, tipo Grand Theft Auto, o League of Legends, o Free Fire, Fortnite, para entender como que existe a interação das pessoas, que lá são pessoas com pessoas interagindo o tempo inteiro. Eles não lutam contra um inimigo, eles lutam entre si. Então, existe uma interação, né? Eu tenho olhado para ferramentas do universo de realidade virtual, que eu não acredito que vai acontecer. O universo de realidade virtual acabou de perder o seu maior player, né, que era a Magic Leap, e eles estão atrasados em 10 anos na entrega do produto, então não vai ter, esquece, não vai rolar, saca? Então eu tenho olhado, porque eu também acredito que está mais dentro do celular. A realidade virtual, o óculos, ele é uma barreira de entrada. Então eu tenho olhado muito para isso, para poder entender como é que eu posso criar um novo venue que tenha interação. E já existem algumas coisas no mercado, mas ou é aquela coisa corporativa brega, de tipo Windows, tá ligado? Ou é uma coisa muito porra louca com o Fortnite, tá ligado? Não tem ainda um que tá ali no meio, sabe? Então falta pessoas de evento, de design de experiência, entrar nesse mercado para criar um produto legal. Porque o show do Travis Scott, ele é legal para gamer, tá? Para quem não é, desculpa, você ficava tonto, não é legal. Não é legal, não foi feito para isso, sabe? Então ainda está muito restrito. A gente tem que ampliar mais, sabe? Pensar para quem que você está entregando isso. Então, eu acho que o caminho que eu tenho seguido agora é tentar criar uma plataforma dessa,
Porque mesmo depois que acabe a pandemia, ela continua existindo e ela vai poder ter vários shows, várias coisas. Tipo, quer fazer um Tomorrowland? Está aqui, é só a gente programar o palco. Como é que você quer o palco? Manda o seu card aí. A gente sobe ele aqui em 2 horas. Sabe? Eu acho que quem faz evento tem uma coisa em comum entre todos nós. A gente, além de ser pessoas que conseguem pensar e realizar com extrema competência uma ideia, e isso é uma inteligência, uma ferramenta muito importante para qualquer fator da nossa vida, mais do que pensar e criar também, saber realizar. A gente tem em comum que a gente, em algum momento, teve um insight que conecta com a cabeça e a necessidade de um determinado público ou grupo. Uhum. E esse determinado público ou grupo, dependendo do que a gente faça, ele pode interagir em cima de conteúdo em formatos diferentes. Então, eu acho que, talvez daqui para frente, os eventos eles vão acontecer em formatos mais de plataforma, onde o dono do evento ele não é dono de um acontecimento de um fim de semana. Ele é dono de uma propriedade que conversa sobre determinado assunto e temática, e isso pode ser exposto, distribuído e interagido em formatos e plataformas diferentes, seja ela ao vivo com milhões de pessoas, seja ela de um jeito digital, diretamente com um dos seus clientes e participantes apenas. E aí, quando eu penso que eventos podem ter gamas bem diferentes de assuntos, eu acho que todas as opções são válidas, inclusive a realidade virtual. Por exemplo, se eu quiser fazer um evento para médicos aprenderem como é que se usa uma nova técnica para operar uma determinada doença, isso pode ser um evento virtual, onde todo mundo vai ter uma imersão profunda do que acontece no corpo de um ser humano enquanto ele está sendo operado por um médico lá no Japão. Eu acho que então, é uma questão do propósito, né? Da necessidade. E cada produto se encaixa numa realidade diferente de imersão, de troca, de aprendizado ou só de entretenimento. Então, acho que cada produtor agora, ou dono de plataformas como essas, deveria pensar além do evento, né? Quais são os grandes pilares para que isso aconteça? Como é que eu posso ressignificar isso em outros formatos, produtos, serviços, e como eu engajo o público que já está engajado com o assunto que eu falo. Então, por exemplo, o PEF levanta 2 bandeiras grandes: inovação e diversidade. Como é que eu consigo entregar inovação e diversidade em outros ambientes? Perfeito, Fábio. Eu tinha aqui na minha listinha uma pergunta exatamente que falava o que vocês já responderam. Mas eu acho que vamos voltar um pouquinho à história do Fortnite, que o Ralph aqui mencionou. A gente sabe que a experiência digital ela jamais vai substituir a experiência presencial. Mas, por exemplo, a gente teve esse exemplo, foi 1 ou 2 semanas atrás, agora eu já nem lembro. Eu sei que foi o assunto da semana seguinte. Nossa, vocês viram o que fizeram no Fortnite com a história do Travis Scott entrar no final, aparecendo como se fosse nem sei como chama, Ralph, ele era tipo um boneco. Eu Avatar. Não sou gamer, tá, gente? Avatar, desculpa. Mas o que impressiona nessa história, eu não sei se todo mundo ouviu falar disso, eu não tinha, fui procurar saber, mas o que impressiona mais são os números, porque você imagina um show, tira aí a história da Ivete Sangalo, que você já deu exemplo, porque são 36 milhões, mas no caso do Travis Scott, na final do Fortnite, tinham 12 milhões de jogadores em partida, ao mesmo tempo, e depois mais não sei quantos milhões de espectadores acompanhando cada um dentro de uma live. Vocês acham que isso seria um case comprovando a ascensão definitiva da vertente dos eventos digitais? Ou é aquilo que o Fábio estava falando, meio que o que já foi
feito durante a pandemia de digital, ele não vai deixar de existir daqui para frente. Acho que isso vai ficar. Mas vocês acham que vai haver uma troca? Ou seja, o formato atual que a gente tem dos eventos, ele vai deixar de acontecer, na opinião de vocês? Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Acho que, a gente gosta de pegar gente. Principalmente no Brasil. A gente gosta de gente. A gente gosta de gente, mano. A gente precisa se procriar, mano. Pelo amor de Deus, o Avatar não transa. Mas é verdade. A gente tem muito, mas né? O que eu acho é assim, que o mundo dos gamers é um mundo paralelo e ele já existe há muito tempo, tanto que, na verdade, os números e o nível de engajamento que a turma tem em torno deste assunto é gigante há muito tempo, não é dessa semana, é há um tempão. Está em evidência agora. Porque de vez em quando escapa, né? Ele sai daquela bolha dos milhões e milhões de gamers e escapa para o outro lado de gente que não está muito ligada nisso. Que é bacana, eu acho legal, acho uma iniciativa interessante, acho que é uma tentativa bacana. De novo, acho que a gente tem que tentar um monte de coisa, porque é na base da tentativa e do erro que a gente vai cada vez mais aprimorando possibilidades. Mas é um pouco aquilo que nós estamos falando aqui ao longo dessa live, né? Nada substitui o estar junto para o ser humano. O estar junto é absolutamente fundamental e é necessário para todos nós. Então, eu não acredito, acho que todas essas formas de expressão digital são super bacanas, mas elas vão, no meu ponto de vista, sempre conviver com a vida como ela é, a vida real mesmo, as pessoas se agrupando, se reunindo, se tocando, se tangibilizando. Acho que não é uma coisa que você consegue só viver no digital, não rola. Com certeza. Mas eu também acho que não rola. Pelo menos num futuro próximo. A não ser que a gente vire Matrix, né? Gente, não rola at all, porque isso faz parte. Eu vou até, se vocês me permitirem, falar um pouquinho assim. A pesquisa que eu estou desenvolvendo para a minha tese do MBA que eu estou finalizando agora, o tema chama-se Collective Joy, porque, na verdade, isso é uma atitude inerente do ser humano de que a gente morava nas cavernas, de que a gente precisa se agrupar para comemorar, para fazer rituais, para dançar e cantar junto. Para sobreviver. Isso é que nem dormir e comer, a gente precisa disso. Então, a gente está enfrentando neste momento, por conta da pandemia, uma situação que este comportamento está sendo inibido, mas isso é transitório, isso vai passar. É a fala do Into the Wild, né? A felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Compartilhada, exatamente. Sabe, é isso. A gente tem que compartilhar, a gente tem que sentir, né? Então, eu quando eu tenho pensado nessas plataformas digitais, eu tenho trabalhado muito nesse pensamento de como compartilhar. Então, tipo assim, eu vi no joguinho do Vive, que eu tava vendo, o Vive é um óculos, né, de realidade virtual, 100% imerso, onde eu tô vendo um DJ, aí vem um carinha do meu lado, para assim do meu lado, e ele me dá uma droguinha. Aí você pega uma bolinha de luz e coloca na cara. Na hora que você coloca na cara, tudo fica colorido, sabe? Isso, cara, é uma droga, é um conceito de drogas, ok, mas ao mesmo tempo poderia ser conhecimento, poderia ser um idioma, poderia ser meu filme, poderia ser minha música, poderia ser meu livro, poderia ser minha obra de arte, que eu estou compartilhando, sabe? Então, tipo, eu começar a entender também dentro do universo dos games, porque eles acertaram, tá? Eles sabem fazer experiência muito bem, ponto. Para aquilo. Então agora a gente tem que pegar o que eles têm de muito bom que eles criaram, misturar com o que a gente sabe para criar algo novo que ainda não existe, sabe? Então eu acho que é esse pensamento que a gente tem que ir, porque a gente gosta de compartilhar. Ô, Ralf, eu concordo 100% assim, com o que vocês falam sobre o que o game conseguiu fazer com comunidades, né? E quando a gente olha um game e fala esse nome game, o game nada mais é do que um evento também. Exatamente. É um evento onde a pessoa parou e se propôs a participar daquele ambiente naquele momento. Então, eu acho que a palavra evento ela é mais ampla do que ir assistir um show.
Cozinhar com a sua família é um evento. Cuidar da sua filha é um evento. Ir num show é um evento. E aí, quando a gente vê inovações tão hypadas assim, como Fortnite, a gente também vê inovações que a gente largou lá atrás e que são uma delícia. Por que a gente não tem mais cinema drive-in? É maneiríssimo. E eu passei, por acaso, 2 anos atrás, eu passei por uma situação também de quase quarentena, mas eu tive que ficar isolado. Eu atravessei o Atlântico velejando com 2 amigos, num barquinho mínimo. E aí, nesse barquinho, um dos melhores momentos dos dias de muito tédio era a gente ligar o rádio amador e qualquer pessoa que pegasse o nosso sinal, a gente conversava e trocava ideia com essas pessoas. A gente falou com pessoas da Europa, com pessoas do Panamá, com pessoas do Brasil que estavam conectadas no rádio amador na hora que a gente ligava o rádio amador. E aquilo era a nossa radionovela, cara. Foi maneiríssimo, foi um grande evento para a gente. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar eventos em momentos que tragam algo bom para as pessoas. Pode ser um conhecimento, pode ser uma ideia, pode ser uma namorada, pode ser uma música. Mas não necessariamente estar preso, e nunca foi preso a um formato do jeito que ele existe hoje, que a gente produz. Ele pode ter vários formatos. Então, essa semana passou o negócio de 2 cozinheiros que se uniram, eles estavam quebrando o restaurante deles, aí eles falaram, quer saber de uma coisa? A gente vai fazer lives da gente cozinhando o seu jantar. Então você compra o meu jantar, eu cozinho e você vê eu cozinhando. Então virou um evento. E aí agora a galera faz fila, tenta quem entra primeiro para poder conseguir comprar o prato que vai ser entregue meia hora depois do final da live. Olha que coisa incrível, meu. Bom, o que eu ia falar é um pouco nesse sentido, do quanto que este é um momento que a criatividade e as possibilidades são tão infinitas, né? Tudo, você pode, a rigor, você pode fazer um monte de coisas diferentes e você pode usar exemplos de como o Fábio falou, coisas antigas, né? Essa história do drive-in, que o pessoal lá na Dinamarca fez um evento super bacana com um monte de carro no estacionamento. O pessoal aplaudia piscando farol e buzinando. Então, muito legal. É assim, a gente tem que abrir a cabeça, porque, a rigor, no novo mundo, tudo é possível. A gente pode criar coisas absolutamente incríveis e que usem toda a nossa experiência anterior a serviço de outras possibilidades, de um outro environment. Perfeito. Eu acho que agora é o momento de pensar realmente no propósito dos negócios. Eu sei que falar em propósito é meio batido. Não é. Eu estou muito com essa história do propósito também. Mas quando eu falo de um festival Path, que consegue juntar lá 15, 20 mil pessoas no fim de semana, e a inteligência que circula ali fica só para essas 15, 20 mil pessoas, talvez eu não esteja fazendo o meu trabalho direito, porque o meu trabalho não é ganhar dinheiro com patrocínio, o meu trabalho de propósito é fazer com que boas inovações transformem o nosso país para um país melhor. E se eu puder distribuir o que eu construo no fim de semana o ano inteiro para milhões de pessoas, meu trabalho está sendo muito mais bem feito. A missão está cumprida, né? Com certeza. No Hacktown, a gente representa o público através de abelhas, né? Que a gente fala, vem pra cá, pega o pólen e leva pra casa, poliniza a sua casa, sabe? Poliniza o seu ambiente. Vem aqui, sabe? Assim que a gente... aqui. Gente, eu quero entrar em algumas perguntas que eu tenho aqui na fila. Bom, eu vou fazendo aqui meio... Tem alguns que são comentários e alguma coisa que é mais pergunta mesmo. Tem gente perguntando se vocês acham que os eventos corporativos ainda voltam em 2020. Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? Querem arriscar? Eu, como CEO, não juntaria minha equipe esse ano. Eu, por nada, eu acho uma irresponsabilidade ter que ser preso quem tentar fazer isso, cara. Mas eu acho que assim, a gente lá na Arca, a gente está recebendo alguns pedidos, sim, de projetos, de eventos de empresas, que obviamente estão pensando o evento já com um formato diferenciado, considerando as eventuais limitações que vão ter que ser impostas. Claro que todo mundo está jogando muita coisa para o final do ano, mas assim, estou dando aqui
uma resposta daquilo que a gente está vivendo lá na Arca. Realmente já está tendo pedido, sim, para o segundo semestre. Eu penso financeiramente num CEO que tem um quadro de 1.000 funcionários, ele junta essas 1.000 pessoas e todo mundo fica doente. Pronto, ele vai ter um grande problema e não vai ter mais gente para trabalhar para o negócio dele poder dar a volta por cima de toda a crise que a gente já está vivendo agora. Em formato nenhum, né? Ele vai abrir 50 vagas, que 50 pessoas vão morrer daquelas. A taxa de mortalidade é de 5%, né? Aqui em São Paulo está 7%, né? Pelo menos os números que a gente conhece. Então é muito alto. Agora que eu acho que, assim, uma das questões que eu tinha me colocado aqui também é esse lance entre por que o corporativo voltaria antes, se a gente acha viável. Quando a gente está falando de ser um ambiente mais controlado, você pode espaçar, por exemplo, sentam 3 pessoas por fileira ao invés de uma cadeira do lado do outro, ou a cada 2, 3 cadeiras senta uma pessoa, mas assim, como é que fica em termos financeiros, de patrocínio, como é que fica essa história? A gente tem um evento que foi estruturado anteriormente para 300 pessoas, a gente vai fazer ele com 150, como é que fica essa história, entendeu? Então, eu sinceramente não sei qual seria a viabilidade de se começar em formatos menores de quantidade de pessoa e ir aumentando conforme as notícias, né, sobre a nossa situação atual de saúde forem acontecendo ao longo do tempo. Acho que talvez uma empresa possa fazer um evento para quem já está imune. Porque assim, quando você fala 10 ou 1.000 pessoas, eu encostei na porta que você encostou, eu espirrei no lençol que você vai comer, eu, sei lá, esbarrei em você porque não teve outro jeito, e eu andei e o vírus ficou no ar. Então não importa se é 300, 150 ou 50. Por isso que o nome é vírus. Exatamente. Ele espalha. Não é tanto pelo ar, né? de distanciamento entre as pessoas para que o evento aconteça, né? E sim de esperar um tempo pelo menos minimamente saudável de se voltar com qualquer evento presencial, eu acredito. Esse é um vírus muito peculiar, ele espalha pelo ar, ele fica muito tempo numa toalha, num papel, exatamente. numa roupa. Diferente de outros vírus, por exemplo, quando a gente fala de contágio, quando a gente fala de AIDS, é necessário relação sexual e troca de sangue entre as pessoas. Então, esse é um vírus que ele realmente, apesar de a gente saber que tem vários vírus abertos por aí que podem infectar mais ou menos pessoas e que tem até taxas de mortalidade maiores do que esse vírus, esse vírus é o alcance dele, alcança todo mundo. Então, mas a rigor, o que a gente tem que lembrar é que a gente não sabe muita coisa a respeito do vírus, a gente não sabe a gente não sabe sequer se quem for infectado realmente fica imune ou não, isso não é um consenso, mas também acho que neste momento o que a gente está fazendo é pensar o futuro com os olhos daquilo que a gente conhece do passado, e a gente não sabe como é que vai ser, de verdade, a gente não sabe. Então, assim, acho que pode ser, não sei. Eu tenho em algumas perguntas aqui, tem até uma pessoa dando esse exemplo, que tem essa questão de, acho que pega pelo ar, sim, mas manter o distanciamento entre as cadeiras e o uso de máscara pode ser uma solução para se iniciar o retorno desse tipo de... Aqui eu imagino que seja mais, né, com trabalho, com um ambiente corporativo, eu acredito, que é o mais controlado, que você bota as pessoas sentadas numa cadeira, ou enfim. Então, e de novo, Mari, acho que a gente ainda está preso dentro de um template, né, dentro de uma forminha, que é a forminha do jeito como a gente sempre fez evento, e acho sim que a gente está sendo desafiado a pensar diferente. Eu não tenho resposta, mas eu acho sim que a gente está sendo empurrado na direção de usar a nossa cabeça e a nossa criatividade para poder ver de que jeito a gente consegue voltar a ter processos em que a gente possa estar juntos. Eu não sei a resposta, mas eu acho que a gente vai ter que encontrar outras respostas, que talvez não sejam as que a gente está acostumado. Ou que a gente está imaginando. Né? Isso aí, André.
Que bom. Uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, a que vai falar mais também dessa questão das lives. Aqui o Márcio pergunta, tenho gostado muito das lives de música, e se pensarmos em eventos menos gigantes e mais regionais, mais nichados? Acho que a gente já falou disso, né? E acho que o Brasil está cheio de eventos regionais de música. Tá tendo os festival Bananada do Sol, eles se uniram com a Devassa e estão fazendo, né? Uma série de shows com as bandas que estariam, né? Das lives. É um festival que eu amo no Sul, que chama Psicodália. Enfim, esses são festivais até grandes, Bananada, Psicodália. O do Sol lá de Natal. Eles se uniram, a Devassa tá bancando e eles estão fazendo. Tem o Serrasgum, que é maravilhoso. Enfim, eu acho que a gente a gente tem bastante e tem espaço para mais. Inclusive menores, coisas menores para 200, 300, 400 pessoas. Ô Mari, eu vi que tem várias pessoas pedindo para mandar os números do Alok. Exatamente isso que eu ia falar agora, Ralf. Eu já te mandei no seu WhatsApp, se você puder compartilhar com a galera aí, é um videozinho da Globo com todos os dados, todos os números, tudo é bem interessante. Tá? Já tá aí. Eu consigo botar isso aqui já no... Eu não sei como é que dá para fazer. O Brasil, falando em números digitais, a gente sempre surfou muito a onda do digital, né? Então, quando a gente pega números de Facebook, brasileiros no Facebook, brasileiros no Instagram, brasileiros no TikTok, brasileiros... Brasileiro adora acabar com uma rede social, cara. A gente adora matar a rede social. Orkut que o diga, Facebook que o diga, né? A gente pega onde a gente entra, mano. A gente é um coroninha, tá ligado? A gente entra lá, mata o negócio. E a gente tá... Ralf, você tá conseguindo enxergar o Q&A também, não? Eu consigo. Tem 11 perguntas. Não, tem bastante pergunta. Tá, porque eu acho que assim, tem questões, por exemplo, tem umas perguntas para a Andréia, tem gente parabenizando vocês, falando que já trabalhou com, né, já fez alguma coisa junto. Eu acho que assim, se tá aparecendo para vocês também, vocês quiserem responder diretamente, vocês conseguem aí? Mas tem uma galera que escreve umas bíblias aqui de pergunta, hein? Não, eu tô dizendo que tem umas coisas mais pessoais, de pessoas conhecidas, só se vocês quiserem dar um carinho a mais. Tem uma questão aqui a respeito desse mix de digital com o pessoal. Eu estava lendo uma matéria esses dias de uma associação americana que está começando a desenvolver uma plataforma de uma convenção, e é uma plataforma que tem, do mesmo jeito que uma convenção, tem uma grande plenária e tem salas de reuniões separadas, né? Então, existe, na verdade, uma parte do evento, é a criação deles, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, nem como que vai acontecer, especialmente nos Estados Unidos, que agora a coisa tá preta lá. Mas a ideia era justamente fazer um mix entre eventos presenciais e você ter a possibilidade de entrar na plataforma e participar também dos painéis ou da plenária. Acho que a gente ainda está no começo, acho que a gente ainda está arranhando possibilidades. Acho que tem uma certa superexposição em termos de lives, de streaming, de coisas que estão sendo colocadas no ar e que é até um pouco excessivo, né? Acho que aos poucos essa onda vai acabar se acomodando e aí a gente vai entrar num ritmo, digamos, um pouquinho mais palatável, que não seja essa coisa que dá quase indigestão de quantidade de coisa que está passando o tempo todo e que você tem que acompanhar. Acho que tem um fator que todo mundo tem que lembrar, que é o fator da audiência, né, do visitante, da pessoa, de quem está do outro lado da tela e de que jeito você faz com que esses caras entrem para participar de alguma forma e não sejam só um agente passivo que fica lá só assistindo. Tem vários desafios ali criativos para a gente nesse momento. O que faz com que, de verdade, seja um momento fértil, né? Para a gente poder botar a cabeça para funcionar. Muito legal, Déia. Gente, o nosso tempo já esgotou. Eu queria saber
se vocês queriam fazer mais alguma colocação, os três. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas as perguntas aqui agora, mas sintam-se à vontade de responder diretamente para alguém se vocês quiserem. Deixa eu só ver uma aqui, espera só um segundo. Mari, eu tenho uma dúvida que é assim, se eu quiser mandar alguma coisa para alguém que me fez uma pergunta aqui, como que eu faço? Você vê as perguntas, não vê? Sim. Embaixo você consegue responder no Type? Sim. Type answer. Eu acho que como a gente está com o Q&A aberto para todo mundo, eu acho que vocês conseguem responder direto aqui para... De repente coloca assim o nome da pessoa, fulana, e ela vai saber que é a pergunta dela. Porque daí tem uma coisa que eu vou pesquisar depois com calma para poder trazer, mas eu já gravei aqui o contato. Eu vi que tem coisas mais pessoais para cada um de vocês, entendeu? E como a gente já está com o tempo estourado, eu queria saber se para vocês tudo bem, se tiver algo diretivo para vocês, se vocês quiserem se comunicar com as pessoas, tá? Eu estou tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Se tiver alguma pergunta importante que você queira colocar para a gente. Eu estou dando só o meu último check aqui. Eu tô doido para que volte a ter Hacktown logo, galera. Tá chato isso, mano. Eu sei como Ontem eu encontrei o Ralph, eu tenho saído rapidinho, uma vez por semana, para fazer compras, porque por alguma razão os aplicativos não estão conseguindo entregar no meu apartamento. E o Ralph estava dando a passeada com o filhinho dele também na frente do prédio dele. E a gente não conseguiu atravessar a rua para se falar. Um do outro lado da rua, meu. É muito feio, muito chato isso, cara. Então, realmente, volte o Festival Perth, volte o Hacktown, volte todo mundo logo, né? Porque a gente sente muita falta de estar perto dos amigos e de estar compartilhando de forma física mesmo experiências em geral, seja um jantar com amigos, seja um festival de música. Exatamente. Estamos sentindo falta. Exatamente. Sempre mesmo. Gente, tem só um comentário aqui de uma pessoa que está na Alemanha e que eu queria pegar esse ganchinho. Isso daqui não é conversa de apocalipse, não, mas é assim, o que existe na comunidade científica é que, de uma forma geral, a gente tem um vírus que é um vírus complexo e que a gente pode ter outros tipos de mutações e que, eventualmente, outros tipos de pandemia podem acontecer. Esse é o retrato que a Organização Mundial de Saúde tem pintado já tem algum tempo, gente. Então, não é novidade isso. Eu acho que a novidade é a gente... como é que a gente vai se relacionar com essas pandemias que, teoricamente, vão aparecer sistematicamente nas nossas vidas de agora em diante. Eu tenho falado que pandemia vai ser igual a Copa do Mundo. A cada 4 anos volta. A gente vai ter igual a camiseta da seleção brasileira, a gente vai ter o kit de álcool gel, máscara e luva guardadinho que a gente usa a cada 4 anos. Eu acho que a grande questão dessa pandemia é o jeito que ela se espalha, né? Muito rápido e pelo ar e fica dias desse vírus. E a outra questão é nunca ninguém ter preparado um sistema de saúde para receber esse fluxo de pessoas doentes ou precisando de tratamento. No momento que você tem um sistema de saúde adequado que consegue escalar e ajudar todo mundo que pega um vírus, porque o vírus vai pegar. Ou você tem uma vacina que prevê o futuro e antecipa todos os vírus, ou você vai pegar o vírus e depois vai ter que entender como tratar esse vírus. Então, a nossa quarentena é para não transmitir isso tão rápido ao ponto de esgotar o sistema de saúde. Muita gente na área de inovação de tecnologia de saúde deve estar pensando em como escalar soluções para tratamento. E essas soluções podem nem estar mais no futuro dentro de um hospital. Elas podem acontecer por delivery. E aí a gente vai começar a também se relacionar com vírus de outras formas. Por exemplo, quando a AIDS surgiu, inventaram a camisinha.
Então, a gente começou a aprender a conviver com a AIDS e ela existe aí até hoje. Ela já não é uma epidemia, ela já está controlada e quem pega esse tipo de vírus consegue viver uma vida saudável por muitos e muitos anos. Olha aí o Magic Johnson. Exatamente. Então, eu acho que vão ter grandes impulsos criativos e inovadores que vão nos ajudar também a solucionar esse problema. Esse problema não vai ser solucionado só dentro das nossas empresas e só nas nossas cabeças. Vão vir muitos insumos por aí que uma coisa vai se conectar na outra e a gente vai entender esse cenário de outro jeito daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Em 1918, nós passamos pela maior pandemia registrada, né? Que foi a gripe espanhola. Ela era um H1N1. É o mesmo do SARS, que aconteceu em 2003, tá ligado? Só que naquela época ele matou 50 milhões. Agora, em 2003, ele não chegou a matar o quê? Matou alguns milhares, né? E aí agora a gente tem o coronavírus pode voltar ano que vem, ou o H1N1 pode voltar ano que vem, sabe? Nós temos diversos vírus, né? O próprio HIV, né? Meu pai é soropositivo, ele já está se tratando já há 20 anos. Não existe um único remédio, sabe? Eles se entenderam que para poder tratar de um vírus, você precisa de vários componentes, né? Então, por isso que você toma o tal do coquetel, né? Porque para cada pessoa tem uma reação diferente. Então, é muito louco você olhar isso, que pro próprio corona, talvez não seja uma única vacina, e sim um tratamento através de coquetéis, né? Porque cada ser humano tem uma reação diferente. A gente está vendo isso claramente, né? Tem pessoas que morrem e tem outras que ficam assintomáticas, nada acontece, tá ligado? Então, eu acho que é uma coisa muito ampla, um remédio para isso. E mesmo assim, 2 anos para ficar pronto, né? Que leva 2 anos para você achar a cura, a vacina, produzir e vacinar todo mundo. É uma média de 2 a 3 anos. Então, essa é a realidade, galera. Dói, mas essa é a real. Gente, o papo é muito bom, mas a gente já deu uma baita estourada no tempo, mas eu estou muito feliz, que foi muito produtivo. Desculpa se a gente não conseguiu atender todas as perguntas aqui, é que tem muita coisa que estava meio que repetindo, né, aquilo que a gente já falou. Então, assim, eu queria deixar só um ponto claro aqui para todo mundo, que eu pensei muito na hora de trocar, por exemplo, o tema dessa live, de o futuro dos eventos para o presente e o futuro dos eventos. Eu queria falar isso para vocês, porque senão a gente ia ficar com uma ideia, as pessoas podiam ficar com uma ideia de que a gente ia trazer alguma fórmula mágica, né? Aqui, olha, o futuro dos eventos vai ser esse. Primeiro que a gente tem que falar do presente, que é o que está acontecendo, e o futuro é aquilo que a Andrea falou. É incerto. Não dá para a gente arriscar. Se a gente arriscar, eu acho que a gente realmente tá dando um tiro no escuro aí. É a opinião pessoal de cada um. Tem gente que acha mais que é por um caminho, tem gente que acha mais pelo outro, tem gente que não acha nada e tem gente que não quer falar o que acha. Então, acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões, mas eu acredito que aqui a gente entrou num consenso que existem caminhos, né, já traçados, mas, assim, ninguém tem como colocar uma faixa no peito falando eu tenho a solução ou vai voltar a tal data de tal formato. Então, eu acho que esse ponto de finalização, né, é exatamente esse. O futuro dos eventos ele é incerto, mas eu acho novamente que a gente jamais vai perder a importância da experiência presencial. Ela jamais vai ser afogada pela coisa só digital. Aí eu acho que vocês entraram bem nessa história. Talvez o futuro seja uma coisa mista, em que a gente consiga andar com os dois em paralelo. Completamente. Fazedores de eventos, usem suas cabecinhas e criem coisas incríveis nesse novo futuro que nos aguarda. É isso aí. Galera, obrigado pelo papo aí, Andréa, Ralph, Mari. Mas olha, super obrigado pelo tempo de vocês, pelas respostas, pela positividade, né, da gente não ficar só chorando leite derramado. E é isso aí, gente. Unidos venceremos. Até a próxima agora. Beijo, obrigada. Galera, até mais. Beijo. É nóis.